Olá, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Nada aqui. Olá, boa noite. De volta. Férias é bom, mas retornar também é bom. Vocês me ouvem bem? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Tudo bom, Yara? Jorge, tudo bem? Tudo tranquilo? Marlise, tudo ótimo, tudo bem? Deixa eu ver quem mais entrou aí. Estamos retomando, fazendo uma live de reapresentação, uma live de boas-vindas para todos, tá? Eu com saudade de vocês. Não sei vocês. Espero que sim. Esperar mais pessoas entrarem para nós fazer um bate-papo. Hoje é bom, Paulo. Tudo bem, querido? Tudo jóia? Hoje é uma live, claro que é uma live, né? Mas ela tem um outro propósito. Silvio, tudo bem? Seja bem-vindo. Ela tem um outro propósito hoje, né? Tem um propósito de apresentar para vocês uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Uma das viagens mais significativas, né? Aquela viagem que tu fica vários dias, creio que foi 10, 12 dias. Ivonei, seja bem-vindo. Ferreira, tudo bem? Fica 10 dias, são 10 dias extremamente intensos e tu retorna com vontade de quero mais. Com vontade de quero mais. E tu retorna impactado com tudo aquilo que tu viu. É por isso que eu resolvi fazer a live sobre a viagem. Não é um movimento egóico, mas para transmitir, para conversar com vocês sobre tudo que nós vimos lá. E nós vimos muita coisa. Muita coisa. Vimos coisas extraordinárias. Estou esperando o meu convidado. No fundo, vocês estão vendo algumas imagens da viagem que nós vamos aproveitar depois. Vamos conversar sobre isso também. Então é isso. Uma viagem fantástica, acompanhada de pessoas maravilhosas, num lugar completamente diferente. Dois lugares, na verdade, assim, dois países indescritíveis. Aquilo que eu sempre digo, sonhos são só sonhos. Sonhos com projeto e realização é viver. É diferente. Se eu fico só no sonho, é bom. Só que só o sonho, o nosso pastor, o meu afilhado e o meu padrinho ao mesmo tempo, já está na live. Vou chamar ele para nós conversar. Amém? Ação evolutiva. Eu sou o Rogério Moisés e esse é o nosso encontro da transformação. Vamos retomar a nossa programação normal das quintas e dos domingos. Hoje, excepcionalmente, às 19h30, pelos motivos que a maioria deve saber, né? Hoje nós temos decisões no país todo, então eu não vou
incomodar ninguém e achei conveniente fazer a live mais cedo. Ok? Vamos chamar o meu amigo Alan Ferraccioli. Enquanto ele não entra, eu vou fazer um comentário, tá? Tudo, e eu sempre digo isso, tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é movimento de energia. Boa noite, Rosângela, querida. Tudo bem? Tudo é energia. Tá? E energia é movimento. Meu irmão, saudades. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite a todos. Deus abençoe cada um dos amados irmãos que estão aqui, todas as pessoas que estão fazendo parte desta live abençoada, onde nós falaremos sobre as experiências que tivemos ali na Terra Santa, no Egito, que foi realmente incrível. Deus abençoe cada um de vocês e uma boa noite a todos. Boa noite, meu grande irmão, meu grande amigo, Rogério. Deus abençoe sua vida. Jorge também. Já estamos com saudades de vocês, tá? E já nos programando para a próxima. Esta era a pergunta que eu ia fazer. Em que momento nós vamos falar sobre a próxima viagem? É agora ou mais no fim? Acho que mais no fim. Então tá. Nós temos uma surpresa para eles, não é isso? Com certeza, com certeza. Então tá. Meu amigo, um irmão que a vida me deu, tá? Esse jovem, esse homem maravilhoso, um homem rico de história, um homem que eu admiro muito, muito, ele e a esposa dele, mas ele especialmente pela trajetória dele, pelas coisas que a gente sempre tem que olhar a pessoa pelo conjunto da sua obra, pelo deserto que as pessoas passam. E nós agora passamos por 2 lugares com muito deserto, né? Basicamente deserto, né? Então, o meu amigo, ele é o convidado hoje, eu conduzo e ele vai falar para nós. Nós vamos conversando sobre a gloriosa viagem que nós fizemos. Uma viagem que eu reputo assim, ó, que ficou escancarado. O menos é mais. O que aquelas pessoas vivem, a realidade daqueles povos, é completamente diferente do nosso. Apesar de serem nossos irmãos. É isto, meu amigo. Vamos fazer uma palhinha inicial sobre a viagem. Que, aliás, a viagem eu fui convidado pelo meu amigo para ir. Realmente, nós passamos por por diversos lugares onde, diante dos olhos humanos, era meio que impossível aquele deserto florescer. Israel é pouco mais de 60% do seu território um deserto. Só que nós vimos ali toda a tecnologia que eles têm. Nós conseguimos enxergar ali o que eles não têm e o que eles são. A grandeza que é aquela nação. Um dos melhores exércitos do mundo. O senhor viu a segurança que é para poder entrar e para poder sair. O senhor viu como é seguro lá dentro, né? Israel em conflito é mais seguro do que São Paulo e Rio de Janeiro em dias normais, para quem não sabe. Foi feito um levantamento, uma pesquisa. Israel, quando vive algum conflito, mesmo assim ele é mais seguro do que andar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porque muitas pessoas elas falam assim, poxa, eu vou para Israel, mas tem guerra, tem bomba, tem isso, tem aquilo. Veja, Israel não é nada daquilo que a nossa mídia ela mostra.
Israel é a única democracia do Oriente Médio, para quem não sabe. É o único país do Oriente Médio onde existe uma parada gay. Na cidade que ela vive, existe até a parada do orgulho LGBT. Porque é a única democracia do Oriente Médio. E para mim, é um dos melhores países do mundo para se visitar, para tirar um lazer, para tirar umas férias e para aprender sobre a história, toda a história da civilização. Porque tudo acontece ali. Tudo acontece naquele território. Muita história. É um território muito rico em história, em geografia. Existem muitos conteúdos ali que nós podemos assim enriquecer o nosso conhecimento de todos os lugares que nós fomos em Israel. Ainda não é nem um terço do que nós temos para aprender e conhecer naquele lugar. Nós poderíamos dizer que as nossas origens estão ali, né? Exatamente. A nossa essência advém dali. Ah, eu vou pegar um gancho já sobre a questão do deserto, né? É incrível isso, que aquela quantidade de deserto. 70% é deserto. É isso? Exatamente. Pouco mais de 60, quase 70. Quase 70% de deserto e dá frutos maravilhosos e saborosos. Assim é a nossa vida também. Todos nós passamos por dificuldades, por desafios, por desertos na nossa vida. Mas sabendo esperar, sabendo cocriar realidades, nós vamos atingir os nossos frutos também, os frutos doces da nossa existência. Exatamente. Israel é um dos países que mais exportam, né? Eles utilizam muito a agricultura, mesmo que o seu terreno seja um deserto. Eles usam uma tecnologia que é muito utilizada aqui no Brasil também, que foi inventado lá em Israel, que é para poder produzir frutos, produzir aonde não existe água. Israel, ele não é um país onde não existe muitas chuvas. Chove em um só período do ano, que é no período do inverno. E no deserto não chove. Tanto que você foi lá no deserto, Rogério, e você viu que nem nuvens existe ali. Não existe nem nuvens no deserto. De tão seco que é aquele lugar. Só que toda a chuva que é usada, toda a água da chuva que é usada, que é utilizada para a irrigação, ela vem de um único lugar, que é Jerusalém, que está no alto. Então, toda a chuva que cai sobre Jerusalém, ela chega até o deserto. Aqui nós podemos até tirar uma lição para as nossas vidas, física e também espiritual. Lá em Israel, o ano que não chove, os judeus, os religiosos, eles dizem que eles estão mal perante o Eterno, perante o Senhor. E isso lá é uma virtude deles. Porque o ano em que Deus manda chuva sobre aquele deserto é o ano que Deus ouviu as orações deles. Ou seja, então existem períodos que vai chover muito e existem alguns outros períodos que não vai chover absolutamente nada. Quando chove em Israel, toda aquela torrente, ela forma rios no meio do deserto. Esses rios, por onde eles passam, eles destroem tudo, eles levam tudo que está pela frente. E aqui nós aprendemos uma lição, que eu vou explicar agora. A chuva que Israel recebe não é no deserto, é em Jerusalém, que é no lugar profético, que é no ambiente espiritual, que é no lugar onde nasceram as 3 religiões monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Onde há um único Deus.
para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo. Então Deus manda a chuva em Jerusalém, e a chuva que é mandada em Jerusalém, ela alcança os desertos que estão à volta de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes nós não florescemos no deserto porque o nosso espiritual ele está um pouco fraco, ele está um pouco abalado. Porque Israel é um exemplo. Como assim um exemplo? Você pode ver, Israel, se você pegar o mapa, ele é o umbigo do mundo, ele é o centro do mundo. E tudo que acontece em Jerusalém, em Israel, acaba chegando em todos os países ao redor. Ou seja, mexe em Israel, mexe com todo o universo, com todo mundo. Porque aquele lugar existe realmente, de fato, uma conexão. E o que acontece é, Deus manda chuva em Jerusalém para que os desertos sejam alcançados. Eu não sei qual é a fase que essa pessoa que está aqui assistindo ela está passando. Se é uma fase de deserto, se é uma fase onde ela está bem espiritualmente falando. Não estou falando sobre religião, tá? Estou falando sobre espiritualidade. Todo mundo tem o seu lado espiritual, todo mundo tem a sua espiritualidade. Se você estiver bem no seu lado espiritual, você vai florescer nos desertos que a vida preparou para você. Porque todos nós passamos por um deserto. E o deserto não é lugar de morada. O senhor viu lá, Rogério, que não existe ninguém morando no deserto a não ser os beduínos, que eles são nômades, que habitam no deserto. Porque deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Passagem do Exatamente. velho para o novo. Veja, você vê que para a gente poder sair de uma região, se deslocar para uma outra região, nós precisamos passar pelo deserto. Ou seja, a gente não parou no deserto, a gente simplesmente passou. E existem pessoas que elas querem viver no deserto. Elas querem conviver nesse deserto. Como assim? De repente, o deserto da sua vida é um relacionamento frustrante. Ao invés de você passar por isso, você quer ficar morando, você quer habitar, você quer fazer morada. E deserto não é lugar de se morar. Deserto é lugar da gente aprender. O Talmud, ele diz assim: se o deserto não falar com você, ninguém consegue falar. Perfeito, perfeito. Estava rindo aqui por dentro, tá? Porque hoje de tarde eu fiz uma palestra sobre ciclos, tá? E essa palestra guarda muito relação com os desertos que nós estamos falando, que o amigo está falando. Ciclos de vida também apresentam desertos. O deserto, o desafio, é um aprendizado para uma vida melhor. Para aquilo que realmente eu quero. Quando o Alan diz assim, se o deserto não falar contigo, ninguém vai falar, é. Quando eu tenho um desafio, é que eu cresço. O crescimento se dá pelo desafio. A sequência de desafios, a sequência de deserto, me torna uma pessoa melhor. Uma pessoa que atende o espiritual. Porque nós não podemos esquecer, isso não é religião. Sim. Nós somos seres espirituais. Exatamente. Nós somos seres de energia. E falando em energia, o que nós recebemos lá em Israel e também no Egito foi assim, para carregar as nossas baterias. Foi uma coisa indescritível tudo aquilo. E isto também, eu faço uma confissão aqui. Preconceito. Eu tinha um preconceito. Eu tinha um certo receio de ir a Israel e ao Egito. E hoje, assim, posso dizer com certeza, foi das melhores, ou se não, a melhor viagem que eu fiz até hoje. Em termos de aprendizado, em termos de companhia, em termos, assim, de receber. De receber. Se recebeu muito nessa viagem. Muito. Tá? Assim, é só gratidão. E uma coisa que se observa lá, o menos é mais. As pessoas vivem
uma vida boa, mas com restrições. Vida dura, vida difícil. E aí eu sempre pergunto assim, ó, nós reclamamos do que mesmo aqui? Do que nós Verdade. reclamamos? Tá? O que está faltando na minha vida? Um carro melhor, um ar-condicionado melhor no apartamento. A vida lá é sobre areia e pedras. E ocasionalmente chove. Aliás, chuva, Alan, me chama a atenção que o dia que nós chegamos em Jerusalém, nós tiramos uma foto que deve estar aqui no monitor, tá? Tinha um final de dia com sol e um arco-íris. Sem chuva. Isso é uma coisa inacreditável, só vendo. E tomara que eu tenha selecionado essa foto. Foi no Monte das Oliveiras. Exatamente. Foi no dia da nossa chegada, né? Em Jerusalém, isso. Isso. Então, assim, ó, isso já é um milagre. É um dos mistérios da fé. Aliás, se me permite, meu amigo, essa é uma viagem muito para quem tem fé. Muito. Independente da religião. Basta ter fé no Criador. Sim. No Criador. Ter fé em Deus. Tá? Isto é uma coisa assim, ó, foi demais essa informação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos fazer a nossa viagem de novo? Vamos falar tópico por tópico, explicar onde a gente teve, tipo Mar da Galileia, Tiberíades. O que tu acha? O horário é teu. Você que manda. Convidado. Não. Estou quem manda pronto, são os convidados. Vamos falar sobre a Galileia. Vou te fazer uma pergunta. Posso? Olha, pode. Eu não sei se eu vou saber responder. Tá. Qual foi o lugar na Terra Santa, em Israel, tá? Qual foi o lugar em Israel? Nós fomos em 2 países. Mas falando acerca de Israel, qual foi o lugar em Israel que mais marcou a tua vida? Que você sentiu algo diferente, que você sentiu um arrepio, alguma coisa, que você sentiu, como dizem agora, né, um inside, né? Vamos falar no português, claro. Você sentiu Deus falar com você, o Espírito Santo falar com você, ou você recebeu um insight. Qual foi o lugar que você foi marcado? Eu sei que foram vários lugares, porque cada lugar é uma experiência diferente. Mas qual foi o lugar que quando você lembra, os seus olhos enchem de lágrimas? Bom, olha só, eu vou sair de advogado aqui, tá? Olha só. Eu não saberia dizer assim, ó, eu até vou dizer, tá? Mas assim, ó, quem me conhece sabe que eu sou um cara chorão, um cara emotivo, e eu fiz uma viagem para Israel com essa pessoa maravilhosa, tá? Com essa pessoa maravilhosa que me guiou nessa viagem. Então assim, ó, eu fui preparado para receber. Porque uma das coisas que não me falta é fé. Uma fé que contesta também. Uma fé investigativa. Mas eu me entreguei para isso. Me entreguei para essa viagem. Então, assim, ó, quando vocês não me viram chorar na viagem, eu estava chorando escondido. Foi uma coisa sensacional. Mas, como bom gaúcho, e talvez bom gremista que não foge à luta, tá? Para mim, vou fazer o quê? Tá? Francamente, o que mais me impactou, 2 lugares me impactaram muito. Muito. O Jardim das Oliveiras e, obviamente, o Muro das Lamentações. Por motivos diferentes. Tá? Mas quando eu tenho a opção, quando eu peço para o Pai, dá para tirar essa dor, mas se não der, eu vou fazer. É incrível isso. Esta passagem, para mim, ela é uma coisa... Mostra quem nós somos.
Mostra de quem nós somos filhos. Mostra a nossa natureza. Eu tenho várias opções na vida de fazer o que eu quiser fazer com ela. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. E isto foi o que Jesus fez nesse momento. Exatamente. Então, isto é uma coisa assim, ó. Tem uma foto, tem várias fotos dessa. Isso foi uma das coisas que mais me tocou. Mais me tocou. A energia daquele lugar, a energia, tu tocar naquelas oliveiras, tu estar naquele lugar, é uma coisa contagiante. E o muro, é aquilo que eu sempre falo, né? Tudo é energia. Tu estar num lugar que tem 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, onde a humanidade toda vai orar e vai agradecer, tem uma energia indescritível. Muito forte. Indescritível, eu não tenho como mensurar isso. Não tem. Hoje ainda estava falando com algumas pessoas, detalhes, as pessoas assim, tu está impactado com a viagem? Sim, eu estou muito impactado com a viagem. Por isso que eu não quis perder esse momento de apresentar isso. Tá? Antes que essa energia, se é que ela vai se dissipar. Mas Israel como um todo, a Terra Santa como um todo, foi uma coisa espetacular para mim. Foi, como se diz, um renovo. E o renovo. Isto, meu amigo. E isto não é pouco. É verdade. Você falando agora, a gente consegue. Foi, voltou. Me avisa. Oi, voltamos. Voltamos ou não voltamos? Me dê um ok aí. Não sei o que aconteceu. Eu estou em ambiente novo e caiu. Mas é o movimento todo, né? O movimento da vida todo ele é assim, né? Uns a favor, outros contras. Assim são as energias que nos cercam, né? Tá tudo certo, vamos retomar. Vou chamar de novo o meu convidado. E vamos de novo. Tá sem áudio ainda, Cris? Tá me ouvindo? Tá aí? Alan, tudo bem? Me ouve de novo? Sim, tudo ok. Caímos. Tá. Me diz uma coisa, se tu estava falando sobre o que eu estava falando quando caiu. Sim. É que eu acho que a live caiu hoje em Caiu. comemoração ao jogo do Grêmio, né? Não, o Grêmio não vai cair. Que maldade. Aliás, veja bem como eu sou um cara de coração limpo, né? O meu amigo é corintiano. Para quem gosta de futebol, dá para entender o que aconteceu. Eu estou na mão dele literalmente hoje. Verdade. Estava dizendo que, conforme você falava dos lugares, quem já esteve consegue sentir como se estivesse lá. Eu costumo dizer que Israel é o único país que você, quando sai dele, você já sente saudades de voltar. É algo que te puxa para lá. É uma energia que te puxa, que te conecta com aquele lugar. O Muro das Lamentações, o Kotel, como é chamado na língua hebraica pelos religiosos, pelos judeus, 24 horas aquele lugar recebe orações. Ali é um ambiente onde não fecha, onde qualquer horário que você for naquele lugar vai ter alguém orando, seja na parte dos homens, como também na parte das mulheres. E a energia, a conexão que existe naquele lugar é fantástica. E eu costumo dizer que toda oração que é feita ali tem respostas.
E o Rogério é testemunha disso, porque ele mesmo disse: olha, a minha prece ali já foi alcançada, já foi ouvida. Porque existe uma palavra profética destinada para aquele local. Uma palavra que foi liberada não há 2000 anos atrás, mas há aproximadamente 3000 anos, quando Salomão constrói o primeiro templo, a mando de Davi. Na inauguração foi liberada uma palavra profética, porque aquele lugar está firmado sobre uma rocha, que é conhecida como o Monte Moriá. O que é o Monte Moriá? É o mesmo local que Abraão sobe com seu filho Isaque para o sacrifício, onde Deus fala com ele. Existe hoje como se fosse uma mesquita, que não é uma mesquita, a mesquita fica do outro lado, a mesquita de Al-Aqsa. Existe ali um monumento com uma cúpula dourada. Ali dentro existe uma pedra até os dias de hoje, aonde foi a mesma pedra que Abraão deitou seu filho Isaque para o sacrifício. Ali é o cume do monte, é o ápice do Monte Moriá, é aquele lugar. Lógico que, devido aos tempos que foram passando, o monte antigamente ele era assim, só para você entender, ele era literalmente uma montanha. Hoje ela está um pouco mais inclinada. Só que quem vai a Israel sabe que para você chegar em Jerusalém, não existe outra maneira a não ser subir. Não existe carro 1.0 em Israel. É só de 1.4, 1.3 para cima, gasolina ou diesel, porque senão não aguenta. Os carros eles se quebram na subida porque realmente é uma subida fantástica. Olha, a André esteve conosco lá em Israel. Ela está dizendo: boa noite a todos. Já tive testemunho de oração atendida no Muro das Lamentações. É o que a gente estava dizendo. Toda oração ali, ela é respondida. E agora voltando a falar da palavra profética. A palavra profética foi liberada da seguinte maneira. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo número 6, que diz assim: assim também ao estrangeiro, que não é de Israel, quando vier de um país distante, por amor do seu nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, vindo ele orando neste local, faz tu, ó Senhor, conforme o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todas as nações do mundo saibam que existe um Deus em Israel. Então, debaixo desta palavra profética, você talvez é um católico, é espírita, é kardecista, independente do seu credo, da sua religião. Eu digo a você e afirmo com toda certeza, toda prece, todo clamor que é dito na... Voltou? Voltou agora. Oi? Tá me ouvindo? Empurra. Oi? Vocês me ouvem? Tira da internet. Coloca no 4G. Oi? Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Alan, Sim? me ouve? Estamos Sim. com algumas energias contrárias, né? Tudo é Nós somos energia. nós estamos mais fortes que isso tudo. Vamos como dá. E aí, meu amigo, estava falando? Então, eu estava dizendo acerca da conexão que acontece ali naquele lugar, no Muro das Lamentações.
que é o local mais sagrado para todos os judeus do mundo. E o Monte Moriá é o local mais sagrado para as 3 religiões monoteístas, para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo, independente se você é um católico ou evangélico. Se você é um cristão, se você segue a Cristo, crê em Jesus Cristo, aquele lugar é o mais importante para a nossa fé. E a segunda coisa que eu gostaria de falar aqui também, ali no jardim do Getsemane, que é no Monte das Oliveiras, que é conhecido como Jardim das Oliveiras, existem... Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha sobre o muro. Sim. E aí nós voltamos. Aí vamos para o que eu queria conversar exatamente sobre o Getsemane. Tem um simbolismo muito grande, né? No fato do muro não fechar nunca, né? Sim. Estar 24 horas aberto. Assim é Deus para nós. Ele está sempre disponível. Forte, Nós muitas vezes estamos fechados para Ele. Deus está ali nos esperando. 24 horas por dia. Assim é o muro. É por isso que a energia é tão forte ali. E como o meu amigo já falou, e os que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou muito grato por tudo que eu recebi nessa vida, por tudo que eu recebo nessa vida. Então eu não sou muito de pedir, e sim de agradecer. Mas, como todo bom brasileiro, eu fiz os meus pedidos lá também. Vamos dizer, um desafio maior e outro um desafio menor. Uma semana depois, em Porto Alegre, eu tive a resposta para os 2 pedidos. Muito forte. Tá? Então, isto é um testemunho. É isso, meu amigo. Vamos para o Getsemane, então. Explica para eles o que significa isso, o que eu não pude explicar de uma maneira correta. Jerusalém é cercado por vales e montanhas. Jerusalém ela está sobre o Monte Moriá. À sua volta está o Vale do Cedron, o Vale do Cedron. E do outro lado tem mais uma montanha que é o Monte das Oliveiras, que é onde Jesus subiu aos céus, que é onde ele vai voltar e vai pisar. Primeiro lugar, quando ele voltar, o Messias, ele vai pisar no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Naquele jardim foram achados ali oliveiras que existem há mais de 2000 anos. E como é que eles conseguem saber? Primeiro, pelo carbono 14, e segundo, porque quanto mais velha é a oliveira, maior é a sua raiz. E no jardim é onde tem uma pedra, um lugar assim fantástico. Existem diversas oliveiras, ó, até arrepia todinho só de falar, porque a energia naquele lugar é muito forte. Aquelas oliveiras são testemunhas daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás naquele lugar. Porque ali, próximo de onde era a entrada triunfal, a via para a entrada triunfal, ali existia um jardim que está até os dias de hoje. Jesus ele foi pego ali, após a última ceia, ele foi levado para casa de Caifás, que hoje é conhecido como o Galicanto, ou seja, a igreja que o galo cantou, que ali existem pedras, escadas, na qual Jesus passou por ali, por aquelas pedras, por aquelas ruas que são originais ainda. Nós não podemos ir esse ano, mas para o ano que vem já está no roteiro esse lugar, que é um lugar fantástico, que é onde Jesus fica preso. Até hoje existe a prisão onde Jesus fica, antes de receber a cruz. É um lugar onde tem uma energia, sim, uma agonia muito grande, porque você consegue sentir. E o Getsemane nada mais é do que um lugar de decisão, onde Deus separa os fracos dos fortes, onde Deus separa os homens dos meninos, onde Deus separa
os chamados dos escolhidos. E a nossa vida também existe um Getsemane, que são momentos de decisão, que são momentos onde nós precisamos fazer uma escolha, por mais que não vá nos favorecer, mas existem momentos que nós precisamos tomar algumas decisões. E esse foi o momento mais importante na vida de Jesus. Por quê? Jesus, ele não sangra na cruz sem antes derramar sangue no Getsemane. Então Jesus, ele soa, ele pelos seus poros sai suor como sangue. Então primeiro Jesus derrama sangue no Getsemane para poder derramar sangue na cruz, porque ninguém consegue derramar sangue na cruz sem vencer primeiro o Getsemane. O Getsemane são as nossas particularidades. O Getsemane, Jesus estava a sós com Deus. Aí alguém vai falar, não, mas ele levou os discípulos. Ok, Jesus levou os discípulos, mas a história bíblica nos diz que os discípulos dormiram no vida e na sua vida, em que as pessoas que estão à nossa volta nada poderão fazer por nós. E sim, nós mesmos precisaremos tomar uma decisão para poder mudar a nossa vida. Jesus está com os 12. Ele chama Pedro, Tiago e João para mais próximo dele. A história vai dizer que quando Jesus vai orar no Getsemane, todos os discípulos dormiram. Por quê? O Getsemane é aquilo que é particular para nós. O Calvário é aquilo que é público, aquilo que Deus faz diante dos olhos dos homens. O Getsemane é o que nós fazemos para Deus no nosso particular. O Calvário é o que nós fazemos para Deus diante dos homens. Existem dois extremos aqui, dois momentos da nossa vida. Quem nós somos no nosso particular e quem nós somos diante de toda a sociedade. Perfeito. E mais, né, com o simbolismo mostra o seguinte: a decisão é minha. Eu tenho várias escolhas, mas no fundo, eu sempre sei a decisão que eu tenho que tomar. Muitas vezes eu opto por uma decisão, por um caminho mais fácil. Aparentemente mais fácil. Mas esse não é muitas vezes o caminho correto. O meu espírito, o meu coração sabe qual é o caminho. O caminho da escolha, o caminho da minha caminhada, o caminho da minha transformação evolutiva. Este é o meu caminho. Essa é a decisão. E como o Alan falou, a gente convive em sociedade. Mas a vida é minha. O meu caminho não é igual ao do Alan, não é igual a de nenhum de vocês que está aqui conosco. Cada um tem uma caminhada. No final a gente se encontra. Então, a decisão, ela é minha. E não do grupo que me cerca. Por isso que eu sempre digo assim, ó, nós temos que ser verdadeiros no viver e no proceder. Não fazer o que os outros querem que eu faça. Fazer o que o meu coração diz para fazer. O meu espiritual diz para fazer. Os insights que a gente recebe. Quando o Espírito Santo vem e conversa com a gente. E a gente não ouve. A gente vai com a turma. Como diz o samba, deixa a vida me levar. Isso não é bom conselheiro. O bom conselheiro é aquele que eu me recolho e me encontro com o meu eu verdadeiro. Essas são as minhas escolhas. Essas são as escolhas da minha transformação, do meu crescimento como ser humano. Algumas pessoas passam uma vida inteira sem decidir a vida. Passam uma vida inteira esperando que o outro decida por ele. Mas a decisão do outro dificilmente vai atender às minhas necessidades como ser humano. A decisão do outro é de acordo com o que ele pensa, que é melhor para mim. É isso que nós temos que olhar. O que eu quero para a minha vida e o que eu vim fazer aqui. Isto, meu amigo,
Perfeito. Me diz uma coisa assim, ó. Vamos entrar nessa linha um pouco mais. E o muro o Monte das Tentações. Vamos explicar um pouquinho isso para eles, para o meu público especialmente. O teu está mais familiarizado. O que é o Monte das Tentações em Jericó? Exatamente. O Monte da Tentação, ele fica em Jericó, que é o local onde Jesus foi tentado pelo diabo. Você vê que a história diz que Jesus ele se batiza. No momento em que Jesus se batiza, três coisas acontecem. A primeira, o céu se abre. A segunda, uma voz clama do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E terceiro, veio sobre ele o Espírito Santo. Jesus sai dali, passa por um período de deserto, né? Que todos nós passamos, onde ele vai passar um período de consagração, jejum e oração. Após 40 dias, quem aparece para ele é Satanás, dizendo assim, ó: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não respondeu se ele era filho de Deus ou não. Ele somente disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu faço uma pergunta: por que Jesus não respondeu para o diabo se ele era filho de Deus ou não? Sendo que, há 40 dias atrás, Deus tinha dito: tu és o meu filho amado. E após 40 dias, o diabo aparece dizendo assim, ó: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Porque Jesus não respondeu para Satanás se ele era filho de Deus ou não. Vou responder. Porque só a tentativa de Jesus responder se era filho ou não já colocaria dúvida no seu coração. Porque a dúvida, eu costumo dizer que é a fé de Satanás. A fé do diabo é a dúvida. Porque a fé verdadeira, ela é duas coisas: certeza e convicção. É o que significa a palavra fé. A fé é certeza e convicção. Então, só a tentativa de Jesus responder se era filho de Deus ou não, ele já colocaria a dúvida no seu coração. Ou seja, ele já mostraria para Satanás que não era filho de Deus. Então, o que é que eu aprendo no Monte das Tentações? Que nem toda afronta nós devemos responder. Exatamente. E aqui eu pego um pouco também do aspecto das tentações, né? Assim é na vida, né? Nós somos tentados diariamente e às vezes tentados várias vezes durante o próprio dia. Qual é o meu comportamento em relação a essas tentações? É isto que separa, como disse o Alan, os meninos dos homens. E por que eu penso que Jesus não respondeu também? Porque quem sabe quem é, não precisa falar para os outros. É a nossa conduta que demonstra quem realmente nós somos, e não aquilo que eu digo. Exatamente. E ali ele não cede à tentação. E o que eu acho incrível é que naquele lugar, Satanás vai tentar Jesus por 3 vezes. A história bíblica vai nos dizer o seguinte, em Mateus: então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Veja, com toda a autoridade que Jesus tinha, ele não expulsa o diabo, e sim ele resiste ao diabo. Entenda isso. A palavra de Deus diz assim, ó: sujeitai-vos, pois,
Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, somente a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha o que acontece no monte da tentação. Jesus resistiu ao diabo, resistiu às tentações. E a história diz assim: então o diabo o deixou. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente precisa ser forte, que nós precisamos resistir. Para quê? Para que o projetor de toda essa confusão, ele bata em retirada sozinho, por força própria, por vontade própria. Porque não adianta você estar no meio de uma tempestade e querer usar um baldinho para tirar a água de dentro do barco. Não vai resolver. Porque você tira um balde e entra 10. Então existem alguns momentos que a nossa vida está assim, tirando água de dentro do barco com um baldinho pequeno. E não adianta. E Jesus entendeu que aquele momento ele precisava mostrar a credibilidade que ele tinha diante de Deus. Que ele precisava mostrar a fé que ele exercia diante do Pai. Ele precisava mostrar que realmente ele era filho de Deus. E aquele que sabe o que é, não precisa provar nada para ninguém. Jesus se calou, ficou quietinho. Quando o diabo foi embora, os anjos de Deus vieram e o serviram. Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui, que elas não conseguem viver algo novo, porque toda afronta que ela recebe, ela para dar atenção. Porque toda investida do diabo que ela recebe, ela para querer dar uma satisfação. Veja que Jesus resiste o diabo vai embora e depois Deus envia anjos. Sabe por que tem pessoas que não recebem um auxílio maior, o auxílio de Deus na vida dela, não recebe como posso dizer assim, uma intervenção divina na vida dela, porque ela para dar atenção àquilo que não presta, às picuinhas da vida, aos probleminhas da vida. Então, no monte da tentação, nós aprendemos o seguinte, que nem toda batalha nós precisamos entrar nela, e sim aprender a identificar quando eu tenho que entrar para guerrear e quando eu tenho que ficar na minha posição e não perder o meu foco. Perfeito, é isso aí mesmo. Isso também tem um componente de energia. Para onde eu olho, para onde eu coloco a minha atenção, é isso que cresce. Se eu olhar para a tentação, ela vai crescer. Se eu me posicionar à beira de um precipício, ele vai me engolir. Então, para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o desafio ou para a solução? Nós estamos olhando para a tentação ou estamos olhando realmente para a nossa vida? Essa é a pergunta. Para onde eu olho? Para onde eu olho na minha vida? Exatamente. Parar. A vida é repleta de desafios. São os desafios que nos fazem crescer. Agora, é olhar para o desafio, ressignificar ele e seguir adiante. Ter fé. Ter fé também é ter autoconfiança. Porque é muito simples eu dizer, eu acredito em Deus. Mas você acredita em você mesmo? E é possível. Como acreditar em Deus e não acreditar em si? Eu não consigo entender isso. Se eu acredito em Deus, eu acredito em mim. Isto é autoconfiança. É isso que me faz superar os desafios da vida e me bota em crescimento. Meu amigo, nós temos uma foto aí. Enxerga bem daí, não? Sim, no Rio Jordão. Isto. Explica para nós, no Rio Jordão, o que significa, o que representou isto, tá? Para a história da humanidade, o que aconteceu no Rio Jordão e o que significa ser batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão é um lugar muito especial. O Yardenit, aquele que desce, no hebraico, né? Ele chama Yardenit, aquele que desce.
E literalmente o Jordão ele desce, porque ele corta Israel do norte ao sul. Eu estive em uma das nascentes do Rio Jordão, e inclusive eu até te mandei a foto, que é o primeiro lugar que recebe a neve em Israel. Poucos dias depois que a gente saiu de Israel, começou a nevar no Monte Hermon. A Bíblia diz que o Monte Hermon está escrito desse jeito no Salmo: ali o Senhor ordena a bênção. Então o Monte Hermon ele congela. Durante o dia o sol bate, aquele gelo se transforma em água e a nascente do Rio Jordão começa bem pequenininha. Eu estive lá, nesse lugar. Chama Cesareia de Filipo, que é o lugar, o mesmo lugar onde Jesus diz para Pedro: não fosse carne nem sangue que te revelaste, mas sim fosse o próprio Deus. Quando Jesus faz uma pergunta para os discípulos assim, ó: quem dizem os homens que eu sou? Aí uns começam a dizer: tu és João Batista, você é Elias, você é um profeta, isso e aquilo. Aí Jesus pergunta: e vocês, o que dizem ao meu respeito? Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse mesmo lugar que nos dias de Jesus se chamava inferno, por quê? Na montanha existe um buraco enorme, uma cratera enorme, e naquele lugar eles faziam rituais, sacrifícios de pessoas para o deus Pan. Nos dias de Jesus existiam muitas pessoas pagãs, muita magia negra, tinha gente que assim que mexia com coisa pesada naqueles dias. É por isso que tinham pessoas que elas tinham tantos demônios que nem com cadeias, com correntes, a pessoa poderia ficar quieta, ficar parada, de tão forte que era a possessão maligna naqueles dias. Então ali é uma das nascentes do Rio Jordão. O Jordão, eu costumo dizer que ele é um rio que nasce do alto, porque toda a névoa, toda a neve que cai ali no Hermon, depois que ela descongela, ela escorre e forma uma das nascentes dos braços, das nascentes do Rio Jordão. Então, ser batizado no Rio Jordão, eu costumo dizer que é ser batizado no rio de Deus, no rio que nasce do alto. E isso não tem privilégio maior, né? Porque eu sei que a gente pode batizar em qualquer lugar, mas ser batizado no Rio Jordão, no mesmo local que Jesus batizou, onde conta toda a história, onde João Batista batizava, um rio que corta Israel do norte ao sul, realmente é um privilégio para poucos. E nessa foto aí, nós estávamos ministrando esse ato simbólico, esse ato profético. E nós costumamos fazer o seguinte quando nós vamos a Israel. Quem nunca foi batizado e deseja se batizar, nós realizamos ali toda a cerimônia batismal. E para quem já foi batizado, veja isso, para quem já foi batizado, nós realizamos a renovação dos votos. Assim como uma pessoa, quando ela é casada, ela faz uma renovação de votos. Ou seja, ela está firmando novamente a aliança, ela está reafirmando aquela aliança que ela já tem. Então foi isso que nós fizemos. E é um momento muito especial. É um momento onde nós sentimos muito uma energia, a presença de Deus. É algo assim que eu não tenho palavras. Se eu começar a falar, eu fico emocionado, porque para mim é um momento, um dos mais importantes ali na Terra Santa, é fazer o ato profético, o ato simbólico, no mesmo lugar que Jesus se batizou, no mesmo rio, que é de extrema importância para Israel. Imagina para mim que fiz a renovação de votos contigo. Foi uma coisa excepcional. Que não, assim, gente, não tem como transmitir isso numa live. É verdade. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá, você tem que passar por essa experiência, você tem que experienciar tudo isso que nós estamos humildemente comentando aqui, porque não tem como transmitir para vocês
a grandiosidade de tudo isso, o impacto que isso traz para as nossas vidas. São 20h32 já, e nós não falamos praticamente nada da viagem. Nada, verdade. Praticamente nada da viagem. E foram 6 ou 7 dias só de Israel, nem isso. Zé, foram Então, 7 dias, Zé. 7 dias. Então, assim, ó, vocês comandam. Vamos repetir essa live. Ainda falta o Egito, né? Ainda falta o Egito, que nós não comentamos nada. Falta muita coisa de Israel ainda. Mas o pessoal viu os camelos, né? Então já tá bom. Sim. Já ajuda. Mas assim, gente, ó, a ideia era apresentar para vocês o que é Israel, o que é o Egito, o que foi essa viagem fantástica. É um divisor de águas. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que o Alan tem um convite para nós, não tem, Alan? Agora para 2022. Sim. E eu já digo assim para você, ouça bem o que ele vai falar. Pondere. Abra a mente e o coração e cogite possibilidades. É como eu disse no começo da live. Eu tinha um sonho de conhecer Israel e Egito. E eu fui. Como eu disse hoje também na palestra, tá? Sobre ciclos. Todas as portas da sua vida estão disponíveis. Todas. Basta que você esteja disponível para abri-las. A vida é maior do que nós, mas nós fizemos a nossa vida. Se eu fui a Israel, você também pode ir. E sorver essa energia lá na origem de tudo. Independentemente da religião de você, do que você acredita. Eu acredito, eu tenho fé e eu recebi muito. Esse é um convite que eu faço, mas o convite quem vai fazer vai ser o meu amigo Alan. Eu estava lembrando agora, quando nós fomos, é um lugar que eu nunca tinha ido, na Eretz Bereshit. Bereshit quer dizer o princípio. Eretz é terra, ou seja, a terra de Gênesis, que é o lugar que Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele chega, é o mesmo lugar. E aquele lugar a gente tem uma visão panorâmica de umas montanhas que, aquele lugar depois de alguns anos, depois de algum tempo, ele se tornou a terra de Efraim e de Judá e Efraim, que são as montanhas de Efraim. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Uma visão linda, panorâmica, você consegue ver todas as montanhas. Aquilo ali para mim foi algo surreal, que foi a terra de Gênesis, que é a Eretz Bereshit. Eu nunca tinha ido naquele lugar. E em 2022, nós iremos fazer o caminho do Êxodo. O que é o caminho do Êxodo? A história da humanidade, desde a saída dos povos do Egito, eles caminharam pela seguinte rota. Eles saíram do Cairo, porque o povo estava na terra de Gósen. Cairo era onde habitava Faraó. Os faraós habitavam na cidade do Cairo. Tanto que o rio Nilo, ele desce. E para o povo poder ir até o Cairo, eles precisavam subir. Veja bem, a irmã de Moisés, quando coloca o cesto na água, ela coloca no rio Nilo. Então o rio Nilo deveria descer e bater lá no mar Mediterrâneo. Não me pergunte como, eu não sei. Ela coloca o cesto na água, ao invés do cestinho com Moisés dentro descer, ele subiu e foi bater lá no Cairo. Que ela vai acompanhando. E existiam tantos lugares para a filha, para a princesa, para a filha de Faraó se banhar. Ela foi querer se banhar no rio Nilo. Irmão, você tem noção que é isso? Hoje em dia, o rio Nilo já não é um lugar apropriado para tomar banho. Imagina naquela época, sem saneamento básico.
Eu não sei como, eu sei que ela quis entrar no Rio Nilo. E é aí que ela encontra o cesto com a criança dentro, e aí começa toda a história. Então nós vamos fazer em 2022, nós vamos entrar pelo Cairo, vamos fazer toda a região das pirâmides, vamos fazer Saqqara, que é a cidade dos faraós ali também, conhecer toda a história, toda a cultura. Irmão, aquilo ali é realmente fantástico. São coisas que a gente vê na escola. E você precisa conhecer isso. Você vê aquilo ali, você fica encantado. Eu digo que a gente volta a ser criança ali no Egito. Com Que a certeza. gente, né, a gente fica encantado com aquilo. A dimensão, aquelas pirâmides são enormes, 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 enormes. Então nós faremos isso. Depois nós partiremos para um caminho no deserto, que é o mesmo caminho que o povo fez na peregrinação. Nós vamos passar na cidade onde existem os poços de Mara. Existe uma história na Bíblia em que Moisés chega num lugar no deserto, o povo teve sede e existiam poços. Só que aqueles poços, as águas eram amargas. A palavra Mara significa amarga ou amargo. Então Moisés ele pega um ramo de uma árvore, joga nas águas, as águas amargas se transformam em águas doces. Até hoje existem esses poços na região de Mara. Nós vamos passar, vamos conhecer isso e vamos caminhando, lógico que de carro, a caminho do Monte Sinai. Nós vamos chegar, nós vamos subir o Monte Sinai, que é uma experiência fantástica. Eu subi o Monte Sinai em 2020, em novembro de 2020, eu subi o Monte Sinai, foi uma das maiores experiências da minha vida. Subi o Sinai, olha, não tenho palavras, não tenho palavras. Nós vamos subir o Sinai. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Sim. Esse é o meu próximo sonho a ser realizado. Iremos. Então, por quê? É o caminho do êxodo, é o caminho que o povo fez. Depois da gente descer o Sinai, nós vamos partir em direção a Israel. Veja, para você chegar no Sinai, o Egito ele é dividido em 2 continentes: África e Ásia. Aí alguém vai falar assim, mas o povo não atravessou o Mar Vermelho antes de subir o Sinai? Sim, só que hoje nós vamos passar por baixo, pelo canal de Suez. São, se eu não me engano, 6 quilômetros. 2 quilômetros de estrada na África, 2 quilômetros embaixo d'água e 2 quilômetros na Ásia, que é o canal de Suez. O povo atravessou o mar a seco. Nós vamos atravessar pelo túnel, que é o caminho que o povo fez. Depois de atravessar o canal de Suez, a gente sobe o Monte Sinai, desce do Sinai, depois de uma experiência incrível, nós vamos entrar em Israel por baixo, por onde o povo que saiu do Egito, os hebreus, eles entraram. A gente entra e aí sim nós vamos nos hospedar na região do Mar Morto, que é a antiga região de Sodoma e Gomorra. Não ficou pedra sobre pedra naquele lugar. Ali existe só um mar gigantesco, que é conhecido como Mar Morto, porque tudo ali foi destruído por fogo e enxofre, como diz a história bíblica. Então, você fazer essa viagem, você está caminhando pelas páginas da Bíblia. Que nem o hotel que nós ficamos lá, ô Rogério, é a região antiga da cidade de Sodoma e Gomorra. Sabia disso? Perfeito. Sim. Sabia porque o amigo me falou. Sim. Então nós vamos nos hospedar naquele hotel, no Rei Davi, que é um hotel também 5 estrelas. Nós vamos ficar nos 5 estrelas lá no Egito, ficaremos 5 estrelas em Israel também. Que até as piscinas de dentro do hotel, elas não afundam, não deixam você afundar, porque elas são com a água do Mar Morto. É algo assim, é uma experiência fantástica, não tem como descrever para vocês. E aí sim, depois de descansar no Mar Morto, naquele resort, naquele spa natural, aí a gente começa a nossa peregrinação dentro da Terra Santa de Israel. Aí nós vamos para a Galileia, vamos andar de barco no Mar da Galileia, vamos fazer o batismo no Rio Jordão, vamos conhecer a cidade de Maria Madalena, a cidade de Magdala, ou Migdala, que é onde existe uma sinagoga
onde Jesus pregou, nós vamos para Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus morava. Tem muita gente que fala assim, Jesus não tinha casa. Até hoje existe a cidade dele lá, onde ele morava. Pastora, filha de uma amiga que está aqui depois, que esteve no muro pedindo por ela, foi liberada de Nossa, foi liberada de transplante de fígado. Meu Deus, forte, hein, Georgia? Toda oração que é feita ali na Terra Santa, meu irmão, não tem erro. Não tem erro. Tem resposta, a resposta certa. E ali a gente começa a nossa peregrinação na Terra Santa, que serão dias incríveis. Serão dias assim maravilhosos. Eu não vejo a hora de chegar, porque eu nunca fiz essa viagem. O caminho do Êxodo eu nunca fiz, tá? Que é desde a saída do Egito, do Cairo, fazer todo o caminho que o povo de Israel fez. Veja, o povo de Israel fizeram isso em 40 anos. Nós vamos fazer em alguns dias. Será incrível. É assim, é uma experiência única. O que o povo demorou 40 anos para fazer, nós vamos fazer em alguns dias. Eu acho que vale muito a pena você viver uma experiência como essa. Porque, eu digo assim, Israel deixa saudades. E ninguém vai a Israel porque quer. Só vai a Israel quem Deus convida. Se você tem um desejo que queima no seu coração, é Deus te convidando. Porque Ele quer mudar a tua história. Eu me arrepio todinho de falar nisso. É um divisor de águas. Eu disse ao Rogério, falei, Rogério, se você for a Israel e Deus não mudar a tua vida, não falar com você, não precisa ir mais. Ele quer voltar. Eu digo isso para todo mundo. Se você ainda for não nem desfiz a mala ainda. Nem diz... Sim, eu digo isso para todos. Todas as pessoas, quando vão a Israel, existe literalmente uma mudança de vida. Uma mudança de comportamento, de espiritualidade. Você começa a dar valor às coisas. Então, você que assiste, que ouve isso, se você quer realmente viver uma experiência nova, o lugar é você passar por tudo isso que nós passamos, que é uma experiência pessoal. Não tem como eu falar assim, olha, eu vou trazer a minha experiência para você, eu posso compartilhar. Mas o que eu vivi naquele lugar, e todos os anos que eu fui, assim, a minha vida mudou, sabe? A minha conexão mudou. O meu dia a dia mudou. As minhas preces, as minhas orações, elas foram ouvidas e respondidas. Eu digo que toda oração ali, ela não fica sem resposta. E se você é alguém que precisa de uma resposta, lá é o lugar certo. Outra coisa, né, meu amigo, para nós começar a encerrar, me diz uma coisa assim, ó, antes de eu fazer o meu comentário. Mais ou menos quando seria essa viagem? Final de novembro. Final de novembro, por quê? Vou te explicar. Sim. Você viu, Rogério, que nós fomos no começo do inverno. Isso. Fala o calor que estava lá. Tava bem bom. Tava bem bom. Bem, eu tô descascando bem aqui meu rosto até bem agora, calor. gente. Inverno. Bem calor. Inverno. Então, eu prefiro ir. Eu já fui várias vezes para a Terra Santa. Então, eu prefiro ir no final de novembro, pegando o finalzinho de novembro e comecinho de dezembro. Por quê? É uma temperatura como São Paulo. Não é nem tão quente e nem tão frio. Ou seja, é São Paulo. De dia você sai ali de camiseta polo, alguma coisinha assim, e leva uma blusinha na mochila para quando você voltar do passeio. Porque se a gente vai antes, é muito quente. E se nós vamos depois do dia 15 de dezembro, ou seja, depois na segunda quinzena de dezembro para frente, aí já é muito frio. Tanto que hoje é dia 9, já começou a nevar em Israel, no Hermon, porque começa a vir a temperatura baixa, temperatura fria. Então, um período bom, excelente e que não é tão caro. Por quê? Porque Israel, por mais que pareça que não, mas Israel, o país, Israel é um país caro.
Israel é caro. Tanto que um quilo de carne lá, para nós aqui, é R$ 300. Um litro de gasolina, para nós aqui, um litro de gasolina lá em Israel é 15, quase 17, chega a alguns lugares quase R$ 17 um litro de gasolina em Israel. Porque é um país muito caro. Israel é caro. Então, quando nós vamos antes, que é o período da festa dos tabernáculos, os hotéis são mais caros, os passeios são mais caros, as entradas nos locais são mais caras. E esse período que nós vamos é um período que nós conseguimos achar um preço mais acessível e com passeios bons, sem altos preços, né? Então é um período muito bom para a gente ir, que é o final de novembro e o comecinho de dezembro. A última semana de novembro, para ficar mais preciso. E nós vamos informando por aqui, né? O desenvolvimento desse programa novo, né, Alan? Sim, eu já recebi o roteiro tá muito bom, tá? O roteiro tá lindo. Eu pedi só para dar uma mudada em algumas coisinhas, alguns detalhes, tá bom? Hotel, tudo assim, excelente, excelente. O Hotel da Galileia será o mesmo que nós ficamos esse ano, Leonardo. Maravilhoso, maravilhoso hotel. Maravilhoso, meu Deus do Uma céu. vista, essa vista que nós temos mais adiante ali é do hotel, da janela do hotel. Do hotel, é sim. top. Top, 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 top. E assim, outra coisa, são poucas vagas. Por quê? A intenção não é fazer um grupo grande, porque eu já fui com um grupo grande e não deu para aproveitar muito. Então, a nossa prioridade é o seguinte: são pessoas selecionadas, pessoas que nós conhecemos, que nem o Rogério vai indicar algumas pessoas que são amigos, que já conhece ele, que já tem uma intimidade. Por quê? Porque se torna uma viagem leve, uma viagem legal, com um grupo bom. Então, essa é a nossa intenção. Nada muito bagunçado, assim, nada na bagunça. Uma coisa mais séria, uma coisa espiritual, onde a gente vai curtir também, vai ter um momento de lazer, mas vai ter um momento espiritual. E, assim, todos que vão num propósito. E esse é o nosso foco, que você vá e realmente tenha essa experiência e essa mudança de vida. Eu digo assim, ó, já viajei para vários lugares, né? E essa viagem, ela não é turismo. Desculpa cortar, mas eu vi ali a foto da Corsa em cima do carro, gente. Meu Deus, que momento que foi aquele! O momento maior foi esse aí também. Aliás, já vou dar um spoiler, como se diz, tá? Quando se faz uma viagem dessas, você volta habilitado a pilotar camelo. Você vai receber uma carteira de piloto de camelo. Tirando a brincadeira, assim, ó, essa não é uma viagem de turismo, tá? Onde eu decido carimbar o passaporte e fazer uma viagem. Não. Essa viagem, ela é um chamado dentro do seu coração. Este chamado não é seu, é para você. Se você sentiu isso, nós temos um ano pela frente. Um ano. A gente se organiza. Se você sentiu no coração de fazer isso, ficou interessado, converse com o meu amigo Alan, converse comigo e a gente vai organizando essas coisas. Se você está aqui ávido por isso, cogite a possibilidade. Abra o coração. Eu tenho certeza que você vai voltar tão ou mais impactado que eu voltei. Porque cada um de nós tem uma experiência. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Assim é a vida. A cada dia é uma nova experiência. Eu tenho convicção que a próxima vez que eu for a Israel e Egito, eu vou ver outras coisas, eu vou receber outras coisas. Basta que eu esteja aberto a receber. Esse é o convite que eu faço para vocês. Isto, meu amigo. E mais, né? Se vocês têm interesse, a gente renova o final da viagem de Israel e começa a falar sobre o Egito também, que também é um lugar
ímpar e muito edificante. E de É um muito lugar. ensinamento também. Muito Exatamente. ensinamento. Inclusive como se dirige, né? Eu ia falar isso agora, porque se você dirigir no Egito, você está habilitado para dirigir em qualquer lugar do mundo. Se alguém tiver curiosidade para saber o que nós estamos falando, entra no meu Instagram lá, tem uns videozinhos, onde uma pessoa, inclusive, passa uma bandeja com 2 cafés na frente de todos os carros. É surreal. Vale muito, gente. Alan, alguma coisa a mais? Eu digo que se você tem um propósito, você consegue ir para Israel, porque nós tivemos ali um jovem que foi com a gente, de 16 anos. Exatamente. Ele pagou a viagem dele sozinho, com a pensão do pai. Ele se ajustou ali, ele pagou. Ele só pediu para a mãe dar a entrada e ele falou: deixa eu pagar a minha viagem. E ele foi para Israel com a gente. Ele foi sem o pai, sem a mãe, sem ninguém, com 16 anos de idade. Pediu para o pai e a mãe assinar para poder tirar o passaporte com autorização para ele viajar, porque foi o sonho dele. Se um menino, que na época ele tinha acho que 14 para 15, porque em 2020 a gente não foi, então ele tinha 14 para 15. E ele fez 16 há pouco tempo. Então, se ele com 14 anos para 15 anos, ele teve essa visão, ele teve esse esforço e conseguiu ir, você também consegue. E foi um querido na viagem, é verdade, Jorge, querido. Com Ele certeza. foi um querido. A gente se divertiu demais com ele, demais. E marcou tanto a vida dele, ele é o baterista de nossa igreja, ele é primo da minha esposa. Marcou tanto a vida dele, tanto, que ele diz assim: olha, eu quero nem que seja arrumar um estágio, um trabalho, alguma coisa, mas eu preciso voltar para Israel. Foi o que ele disse. Ele ficou tão impactado que ele quer até fazer uma inscrição para ser voluntário no exército de Israel, de tão impactado que ele ficou com a viagem para Israel. Então, realmente é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Eu digo a você que é um avivamento, que avivamento não é cair, não é pular, não. Avivamento é mudança de comportamento. Então, realmente, quem vai a Israel vive uma mudança, um avivamento. E, lógico que você que está aqui nessa live será muito bem-vindo. São pouquíssimas vagas, tá bom? Pouquíssimas vagas. O grupo que eu vou para Israel é um grupo de pessoas bem selecionadas, pessoas que a gente conhece, pessoas... Enfim, o ano que eu deixei mais pessoas foram 18 pessoas, somente. E assim, eu recebo mensagem todos os dias de pessoas querendo ir para Israel. Mas eu não... Se eu for levar todo mundo, aí fica grande demais, não dá para controlar, ou fica chato, enfim. Então é um grupo bem selecionado, tá bom? Então, se você tem esse desejo de conhecer a Terra Santa, de ir para Israel, além do mais que esse próximo ano nós faremos algo inédito, que é o caminho do Êxodo. É a mesma trajetória que o povo de Israel fez quando saiu da escravidão, quando saiu do exílio, ali no Cairo. É algo assim surreal, fantástico. Não é uma excursão, não é turismo, é um Verdade. chamado. É um chamado. Pense, cogite a possibilidade. Tá bem, meu amigo? São 20 horas e... São 9 horas. O povo está pedindo outra live para falar do Gostaria- Egito. Isto. A gente não conseguiu falar nem de Israel ainda. Bom, o povo manda. A gente faz outra. A gente vê a tua agenda aí e a gente Bora. combina. A gente combina outra live. Qual é o dia que o senhor faz a live? São as quintas, né? Quintas e domingos. Quintas e domingos. O que ficar mais conveniente para ti. Você que manda. É que domingo. Acho que quinta-feira é melhor. Mais Então, tranquilo.
Então, quinta-feira que vem, se o pessoal topar, a gente volta com o final de Israel, que tem muita coisa para falar, e falamos sobre o Egito também. E talvez eu convide outras pessoas para participar sobre o Egito, para explicar a sensação maravilhosa de pilotar um camelo. Com As pessoas certeza, adoraram com essa certeza. experiência. Foi Gente, incrível, incrível. muito incrível, muito incrível. Gente, o importante assim, ó, numa viagem dessas, a gente recebe muito. A gente se abre e recebe. Tá? É uma viagem, é um divisor de águas. Nós temos um ano para nos preparar, para olhar para isso, para sentir no coração esse chamado. Não é para qualquer um. Não é. É como o Alan disse, não é uma excursão. Não é farofada, como eu digo, como se diz aqui no Sul. Não. Vou lhe contar uma coisa depois. É para aqueles que querem viver essa experiência toda. Diga, meu amigo. Esse Oi? primeiro, Não ouvi. esse ano nós fomos privilegiados em estar em Israel. Tá ouvindo? Agora sim. Por quê? Porque Israel estava fechado desde março de 2020. Março de 2020 ele fechou. E ele só foi abrir agora em novembro. Nós fomos os primeiros brasileiros a entrar em Israel. Lógico que Perfeito. entraram outros brasileiros, mas que vieram da América, que vieram da Europa, que vieram de outros países. Mas do Brasil, nós somos os primeiros a entrar em Israel após esse fechamento devido à pandemia. E com 4, 5 dias que nós estávamos em Israel, o país fechou as fronteiras novamente para os turistas, ou seja, então só ficou a gente lá. Exato. Então, todos os lugares que nós fomos, é como se fosse somente para a gente. Então, foi uma experiência incrível, porque nós tivemos os lugares que são um dos lugares mais visitados do mundo, só para nós. Foi realmente uma experiência incrível. Eu vou contar uma coisa que tem uma pessoa aqui muito próxima a nós, que ela já foi a Israel. E em 2019, quando ela foi, ela conseguiu pagar de última hora para ir. E esse ano eu disse, não vai conseguir ir de última hora, porque algumas regras mudaram, você precisa se programar. A pessoa não deu crédito. Eu falei, ó, precisa mandar uma autorização para Israel, Israel precisa autorizar a nossa entrada, tudo certinho. Faltando aí uns 10 dias para a viagem, a pessoa quis pagar e ela não conseguiu. Ela achou que poderia fazer do jeito dela. E quando chegou em cima da hora, não teve mais tempo para ela ir. Por quê? Ela teve a oportunidade dela e ela desperdiçou. E quando ela quis realmente ir, já não dava mais tempo. Essa pessoa foi minha sogra. Então eu tive que deixar minha sogra no Brasil. Por um lado foi uma benção, né? Carregar a sogra ninguém merece. Mas, falando sério, ela quis ir. Com dinheiro, tudo para pagar, visto tudo certinho, não autorizaram. Porque foi em cima da hora. Então, se você realmente quer ir para Israel, não deixa para cima da hora. Você consegue se programar. Você consegue parcelar no boleto, no cartão de crédito, qualquer coisa. Você consegue pagando tranquilamente. Outra coisa. As pessoas que me levam para Israel, o Rogério conheceu. O Rogério é uma pessoa muito séria. É uma pessoa muito instruída, que conhece todo tipo de pessoas. Ele e a Georgia viram quem são as pessoas que me levam para Israel. É uma família de judeus. E o judeu, se tem uma coisa que ele tem, é palavra. Vou contar um testemunho aqui. Um amigo meu que jogou bola, jogou futebol 6 anos em Israel,
Para você ver como a palavra para um judeu vale muito. Hoje ele mora na Turquia, está jogando lá. Ele fazia parte de um time e o presidente do clube disse assim: Fulano, você vai jogar a próxima temporada com a gente? Ele disse: vou. Pegou na mão do presidente e cumprimentou e apertou a mão. Falou: não, conta comigo. Ok. Terminou a temporada. Ele foi destaque no campeonato. Um dos melhores times de Israel chamou ele para jogar. Ele foi para esse time, que era um time muito maior, com uma estrutura melhor, com um salário melhor. Ele foi. Simplesmente depois de um tempo, ele recebeu um processo de 5 milhões de shekels. Ele perdeu em primeira instância e quando chegou em segunda instância, o juiz analisou o caso e falou: peraí, de onde é o rapaz? Falaram assim: é do Brasil. O juiz olhou e falou: então ele não conhece da regra, ele não sabe. Se ele fosse um Yehudim, um judeu, ele saberia que pegar na mão é como se fosse um contrato assinado. Então, como ele não é daqui, eu vou dar causa ganha para ele. Precisou ir para a segunda instância para o juiz poder dar o perdão para ele. Você sabia disso, Rogério? Sabia, sabia. E assim funciona, né? Quando eu me comprometo, eu me comprometo. Assim é a vida. Sim. Então, Assim é a vida. Uma vida sem comprometimento é vazia. é Diga, meu verdade. amigo. Então, por ele pegar na mão do judeu e fazer uma aliança, porque você pegar na mão é uma aliança para eles. Porque eles têm muita palavra. Então, quem nos leva todos os anos para a Terra Santa é a Eretz Tur, que eles são judeus, é uma família de judeus. Eles têm um escritório aqui em São Paulo, no bairro do Higienópolis. Se você é de São Paulo, você conhece o Higienópolis, é um bairro próximo a gente aqui. Um bairro próximo à nossa igreja também, que é um bairro que tem muitos judeus, tem a sinagoga, tem tudo. O escritório deles fica aqui e eles têm um escritório em Israel. Então, são eles que nos levam para Israel. E eles têm toda a estrutura. A gente não precisa, assim, se preocupar com nada, com nada. Eles resolvem tudo, 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 tudo para nós. Tudo que a gente precisa, eles resolvem. Para você ter ideia, dentro do aeroporto, a gente acabou de sair do avião, já tinha uma pessoa da equipe deles para buscar a gente dentro do aeroporto. A gente acabou de sair de dentro da aeronave, já tinha uma pessoa com a plaquinha, com o nosso nome, com o nome do nosso grupo, aguardando a gente, de tão sério que é. No Egito, a mesma coisa. A pessoa foi dentro do aeroporto e já estava com o nosso visto. Ô Larissa, pega meu passaporte, por favor. Vou mostrar para vocês aqui. A pessoa foi dentro do aeroporto e já com o nosso visto ali certinho para a gente poder entrar no país. Por quê? De tão sério que é essa empresa. Enquanto a Larissa pega o passaporte Acho aí, que ela não viu. Deixa eu pegar aqui. tá. O nome da tua sogra é Andréia, né? Isso, Andréia. Essa história da sogra, tá, mostra o seguinte nesse simbolismo, tá? O que é para você, mas se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. A vida ela é assim, ela oferece oportunidade sempre. Se eu não aproveito, outros vão aproveitar. Ok? Pense nisso. Exatamente. Sumiu o outro. Exatamente. Tô aqui, fui pegar o passaporte aqui. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, 2018, 2017. Tá, essa aqui. Pronto, 2019. Tá, vou pegar desse ano aqui. Quando você entra em Israel, eles não vão carimbar o seu passaporte. Diferente do Egito. O Egito, eles vão colocar um visto, tá? No Egito. Israel não. Olha aqui as minhas entradas em Israel. Deixa eu pegar aqui. Então, quando você entra em Israel, você
eles vão te dar um carimbo desse aqui, um ticket desse aqui, tá? Que é uma liberação da entrada, para você entrar em Israel. E para você sair, eles vão te dar esse canhoto. Você não pode perder. Isso aqui é o seu visto de entrada. Brasileiro não precisa de visto. Só disso daqui que você recebe na hora da imigração, da entrada. Basta você ter somente o seu passaporte, tá? O seu passaporte. Isso daqui é uma identificação que eles te dão todas as vezes que você vai sair do país, tá? Eles colocam aqui, que é para mostrar que sua mala tá tudo ok, tudo certinho. Então, Israel é um país muito simples de você entrar. Eu disse simples, não disse fácil, tá? Porque existe uma imigração bem rigorosa ali, tudo certinho, com muita segurança. Basta você ter somente o passaporte. Se você tiver o passaporte, você já consegue entrar em Israel. Ou seja, o passaporte aqui em São Paulo, pelo menos, ele sai em até 7 dias. Ou seja, então não tem o porquê de você falar assim, eu não consigo ir. Se você for ali na Polícia Federal, der entrada no seu passaporte, tudo certinho, em no máximo 2 semanas já está tudo resolvido, tá? Então, esse sonho só depende de você para poder realizar. Essa pessoa que é muito próxima a nós, que é a sogra, ela queria ir para Israel. Ela se programou o ano inteiro, mas quando chegou em cima da hora, ela meio que enrolou meio de campo e acabou que não deu muito certo para ela ir. Porque existem algumas oportunidades que elas vêm, mas elas passam. E se você está sentindo, eu tenho certeza que é uma oportunidade que Deus está te dando. Até mesmo para mudar algo que precisa ser mudado dentro de você, porque é uma viagem que é diferente. Quando você vai aos Estados Unidos, é uma viagem. Quando você vai à Europa, é um outro tipo de viagem. Mas quando você vai para a Terra Santa, é algo diferente de tudo aquilo que você já viveu. É isso, né? É como eu disse, não é turismo, é um chamado. Meu amigo, vamos ficar por aqui. Vamos falar quinta-feira que vem com esse público maravilhoso. Falar sobre as outras cidades que a gente visitou, outros locais, que nós não falamos quase nada, né? E se der, na próxima quinta a gente fala sobre o Egito. Se não, fica para outra quinta aí. Aqui, ó. A entrada das pirâmides. Olha só. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado por tudo, por essa aula, por essa dedicação. E essa dedicação desse homem, ele mostra diuturnamente na viagem. Não pense você que é uma viagem difícil. Não. É uma viagem saborosa, agradável, de aprendizado, de experiência e de vivência maravilhosa. Você convive num grupo especial, especial como você. Porque quem vai é porque recebeu o chamado. Tá bem? Gratidão por tudo, pela presença de vocês. Alan, beijo em ti, beijo em todos aí. Na Andréia, que na outra ela vai também. Tá? Vai. E tu encerra a live então para nós. Obrigado, gente. Valeu. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Então, nos vemos quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, com certeza. Quinta-feira que vem, então, falaremos um pouquinho mais. O Grêmio caído ou não. A gente fala quinta-feira que vem. Sim, a gente vai saber daqui a pouco, né? Então, fica aí estendido o convite, tá? Se você é amigo do Rogério, da Georgia, você também é muito bem-vindo e é amigo meu também, tá? Então, seja muito bem-vindo. Se você quiser fazer parte disso, eu tenho certeza que será uma experiência incrível, incrível, incrível. Tá bom? A gente não entrou aqui para te vender nada, a gente entrou aqui para compartilhar as experiências. E como nós temos esse outro grupo para o ano que vem, então nada mais do que justo da gente poder compartilhar a nossa experiência
E também convidar você que quer fazer parte disso, porque todas as vezes eu chamava o Rogério e falava, Rogério, você precisa ir, você precisa ir, você precisa ir. Hoje ele entende o porquê que eu chamava tanto ele para ir para Israel. Com certeza. E eu fico feliz de ver o brilho nos olhos seu, viu, Rogério? Seus Obrigado, olhos querido. brilham quando fala ali da viagem, quando, meu, foi algo assim muito forte, muito fantástico. Então, palavras não podem expressar o que é que você irá viver nesta viagem, tá bom? É uma peregrinação, não é um turismo, é uma peregrinação. É algo que irá marcar a tua vida de fato. Tá bom, galera? Então, um beijo a todos, Deus abençoe cada um de vocês, uma ótima noite. Tá chegando aí o final de semana, um ótimo final de semana para todos vocês, uma ótima sexta-feira, tá? Debaixo da bênção, da graça e da proteção do Eterno. Posso fazer uma oração aqui, Rogério? Deve. Estamos esperando. Então vamos lá. Ievarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha vechunecha. Itzá Adonai panavelecha veashem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém. Obrigado. Valeu.